Dando continuidade à nossa aula, nós vamos agora para a unidade 2, né, da disciplina de Química Orgânica, onde nós veremos os conteúdos de isomeria química e polímeros. Né? Sou o professor Carlos Eduardo e essa disciplina está sendo ministrada para o curso técnico subsequente em Química. Ao final desse módulo, o aluno deverá ser capaz de entender como e quando ocorre cada tipo de isomeria, além de identificar e diferenciar os casos mais comuns, diferenciar a isomeria plana de isomeria espacial e reconhecer a importância da isomeria na química orgânica e na bioquímica, além de definir e identificar um polímero, prever reagentes envolvidos em reações de polimerização e reconhecer que as suas propriedades estão relacionadas à estrutura de cada polímero. Tá? Dois ou mais compostos orgânicos, eles podem apresentar a mesma fórmula molecular, contanto que tenham estruturas diferentes. Então, a propriedade dos compostos orgânicos, onde eles apresentam a mesma fórmula molecular, né, e diferentes estruturas, é chamada de isomeria química. Tá? Esse fenômeno é conhecido como isomeria. E os compostos que apresentam isomeria são chamados de isômeros, tá bom? Vou procurar aqui a caneta. São chamados de isômeros, certo? Os isômeros eles podem ser diferenciados pelas suas estruturas planas ou pelas suas estruturas espaciais. Isso que nós vamos ver mais adiante, que a isomeria ela vai se dividir em duas partes. Eu vou ter a isomeria plana e a isomeria espacial, tá? Então, na isomeria plana, nós vamos conseguir identificar os isômeros, né? Vamos conseguir diferenciar um isômero do outro graças às suas fórmulas estruturais planas. E ela se divide em algumas etapas, né? Nem etapas. Eu tenho subdivisões da isomeria plana. Eu posso ter esses isômeros se dividindo, né? Se diferenciando pela sua cadeia. Então, observem que essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia normal. E essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Mas observem uma coisa. Essas duas moléculas, elas têm fórmula molecular, né? Essas duas estruturas têm fórmula molecular C4H10. Tá? Os dois são C4H10. Então, isso aqui é a isomeria. Esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular e uma estrutura diferente. Como nós conseguimos diferenciá-los por sua estrutura plana, né, por sua fórmula estrutural plana, então aí nós temos a isomeria plana. E nesse caso, como foi pela cadeia, isomeria de cadeia. Tá? Olha esse outro caso. Essa cadeia aqui, ó, tá vendo que aqui tem uma dupla, né, entre carbonos. Então é uma cadeia insaturada. E o que? Fechada, né? Desculpa, fechada não. E aberta, né? Vamos só apagar aqui. Aqui também ficou ruim de ler. Insaturada por conta da dupla, e é uma cadeia o quê? Aberta. Essa outra cadeia aqui é uma cadeia saturada e fechada, né? É uma cadeia cíclica. Mas ambas essas estruturas têm fórmula molecular C5H10. Vocês podem conferir aí que tem fórmula C5H10, tá bom? Vamos seguir. O outro tipo de isomeria plana que nós temos é a isomeria de posição. Nesse caso, o que vai mudar é a posição de um diferencial na cadeia. Esse posicionamento pode ser de uma ramificação ou de ligações duplas ou triplas, né? Então, o que vai mudar nessa cadeia é a posição de uma ramificação ou a posição de uma insaturação. Observem aqui, ó. Esse grupo funcional aqui tem, ó, 1, 2, 3, numerando a cadeia principal. Aqui, 1, 2, 3.
Então, nesse primeiro caso, vocês observem que a hidroxila está na posição 1, e no segundo caso, a hidroxila está na posição 2. Então, mudou a posição da hidroxila. Mas as duas fórmulas moleculares, elas são C3H8O. Tá? Nesse outro caso, ó, você tem aqui, ó, uma insaturação aqui entre os carbonos 1 e 2, ó. E nesse outro caso, entre os carbonos 2 e 3. Mas as duas estruturas têm a fórmula molecular C4H8, certo? Olha esse outro aqui. Você tem, ó, vamos numerar de novo essa cadeia. 1, 2, lembrando de sempre manter os menores números para as ramificações. Você tem o substituinte cloro, né? Tem uma ramificação aí, cloro, aqui nesse primeiro caso, nos carbonos 1 e 2. E no segundo caso, esse da direita, no carbono 1 e 3. Né? Mas essas duas estruturas, elas têm fórmula molecular C4, H10, H10 não, H6, né? Cl2, C4, H6, Cl2, tá? Então, uma isomeria de posição. Olha aqui esse outro caso, chamada de isomeria de compensação. Essa também, ela é como se fosse uma isomeria de posição. Só que aqui, a posição que vai mudar é a posição do heteroátomo. Vejam aqui, ó, desse lado do oxigênio, que é o heteroátomo, eu tenho um carbono e do outro lado eu tenho 3. Já nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 carbonos do lado e 2 de outro, de cada desse heteroátomo aí. Mas essas duas fórmulas estruturais, elas têm fórmula molecular C4H10O, certo? Olha esse outro caso aqui. Eu tenho esse nitrogênio. Observem a mesma coisa. Aqui eu tenho 1 e 3 carbonos. Aqui eu tenho 2 e 2. E está aqui o meu nitrogênio, que é o heteroátomo. Aqui eu vou ter também, ó, mesma fórmula molecular. Então, C4H11N. Tá? Esse outro caso. E observem uma coisa que é importante. Ó, vocês vão observar aqui nesse caso anterior também. A cadeia é igual, as duas cadeias são ramificadas, são abertas, tá? São saturadas, do mesmo jeito aqui. Ó. Se uma é insaturada, a outra também é. Se uma é fechada, a outra também é. A cadeia não mudou. Nesse outro caso, ó, aqui é heterogênea, saturada, aberta, né? Não muda a cadeia. O tipo de cadeia não muda. O que vai mudar é apenas a posição, nesse caso aqui, do heteroátomo. Olha a função aqui. Aqui eu tenho um éster, aqui eu tenho amina, aqui eu tenho um éter. A função é a mesma, certo? Olha esse aqui. Eu tenho um carbono aqui e 2 aqui. Aqui eu tenho agora 2 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Então, as duas funções são éster. O que mudou foi a posição desse grupo funcional éster aí. E aqui, para os dois casos, eu vou ter o C3H6O2, tá? Isomeria de função. Nesse caso, o tipo de cadeia não muda. O que vai mudar é a função dos dois isômeros. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um álcool. E nesse caso aqui eu tenho um éter. Os dois estão com a forma C2, com a fórmula molecular H6O, certo? Mas tem funções diferentes. Aqui, ó, aqui eu tenho um álcool. Aqui eu tenho um éter. E aqui eu tenho um fenol, tá? Mesma fórmula molecular. Aqui eu tenho C7H9, H9O, tá? C7H9O. Deixa eu só apagar bem aqui e escrever direitinho. Ficou parecendo um G. Tá? Olha esse outro caso aqui, ó. Eu tenho aqui um aldeído e uma cetona, ó. Né? Eu tenho um C-O em carbono terminal. Aqui eu tenho um aldeído, uma carbonila em carbono terminal, né? Ou um C-O. E aqui eu tenho uma cetona. Mas as duas fórmulas moleculares
as duas fórmulas estruturais correspondem à fórmula molecular C3H6O, tá? C3H6O. Olha esse aqui de baixo, eu tenho um ácido carboxílico e aqui um éster. Aqui eu tenho um ácido. Um ácido e um éster. Mas as duas fórmulas moleculares, elas correspondem ao C3H6O2, tá? A tautomeria, ela é um tipo especial de isomeria plana, onde eu tenho o equilíbrio dinâmico entre duas moléculas. Sempre que você tiver aqui, ó, um aldeído ou uma cetona, vai acontecer a ressonância ocasionando esse tipo de reação aqui, ó. Essa dupla vai para cá e esse hidrogênio vai para cá para o oxigênio. Então você vai ter aí, ó, essa estrutura, ó. Observem bem aqui como vai ficar. Aí aqui vai ser uma dupla com esse C. E aqui eu vou ter, deixa eu ver bem aqui. Só um instantinho. Deixa eu apagar bem aqui. Não é esse hidrogênio aqui não, desculpa. Né? Senão o carbono não fica com 4. É esse daqui, tá? Esse aqui, ó, agora esse carbono tem 4 ligações. E aí esse continua com o seu hidrogêniozinho aqui. E o oxigênio agora vai estar ligado a um hidrogênio, tá? Então você vai ter isso aqui, certo? Mas essas duas estruturas aí, elas têm a fórmula C2H4O, tá? Olha aqui esse outro caso, ó. Quando é uma cetona, ela pode passar aqui para qualquer um desses lados. Então passou para cá, esse hidrogênio aqui vem para cá, tá? Então aí vai ficar, ó, C, os hidrogênios ligados, e agora você tem tem aqui o outro Czinho, que agora tem uma dupla com esse outro C. E aqui você vai ter um OH, tá? Esse aqui que tinha 3 hidrogênios, agora só vai ter 2, tá certo? Então você vai ter isso aqui. E os dois têm fórmula molecular C3H6O, tá? Agora vamos ver os casos de isomeria espacial. Para a isomeria espacial, eu tenho duas partes, tá? Ela pode ser uma isomeria geométrica, onde eu vou ver a diferença entre os isômeros, né? Dependendo dos ligantes de uma dupla ligação que ele tenha, ou a isomeria óptica, que vai ser a diferença entre duas moléculas, dependendo de para qual lado ele vai desviar a luz, tá? Qual lado essa molécula desvia a luz. Então vamos ver primeiro aqui a isomeria geométrica, tá? Ela ocorre em dois casos. Eu posso ter compostos com duplas ligações ou compostos cíclicos. No caso de compostos com duplas ligações, eu preciso que atenda-se essa condição aqui. Ó, vejam, esses carbonos da dupla, eles têm que ter ligantes diferentes. Então, o R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 tem que ser diferente do R4. Não precisa ter relação do R1 e do R2 com o R3 e com o R4, né? Eles serem iguais ou diferentes, não importa. O que vai importar é eles serem diferentes entre si, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo, ó. Você sempre vai traçar aqui um plano na ligação dupla, aí você observa de que lado que esses ligantes iguais estão. Vejam aqui, ó. Nesse caso eu tenho 2 hidrogênios para cima, né, para o mesmo lado do plano, e tenho 2 cloros para outro lado do plano. Então, quando acontece isso, né, os ligantes proporcionais, né, de mesma importância, estarem do mesmo lado do plano, eu digo que a minha isomeria, né, que o meu composto é cis.
E quando acontece deles estarem de lados contrários, ó, vejam, um hidrogênio de um lado e um hidrogênio do outro, um cloro de um lado e um cloro do outro, eu digo que o meu composto é trans. Tá? Então isso é que é a isomeria cis-trans. E ela só existe nesses casos. Certo? Vejam agora para compostos cíclicos. Eu tenho que atender uma condição parecida com aquela da dupla. Ó. Eu tenho aqui os carbonos do ciclo. E aí, ó, o R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 diferente do R4. Vejam aqui, ó, você vê essa linhazinha cheia, né, vou colocar até aqui. Essa linha cheia significa que o composto está para cima do plano. E essa linha tracejada significa que ele está atrás do plano. Não é nem para cima, né? É à frente. Para frente do plano. Fica melhor para o entendimento. H também isso aqui que ficou feio. Para frente do plano, quando ele está pintadinho assim, ó, mais grossinho. E para trás do plano, quando ele está tá falhadozinho aí, né? Então, você traça aqui o plano, aí você observa, ó, os dois bromos estão para cima, ó, veja que as duas linhas estão cheias, e os dois hidrogênios estão para trás do plano. Então, aqui eu tenho um composto de isomeria geométrica cis. Da mesma forma, eu consigo observar aqui, eu tenho aqui, ó, um bromo para cima, né, para frente, né, ou para cima, e aqui um bromo para trás. Aqui o hidrogênio, ó, também estão de lados contrários. Então aqui é um composto de isomeria trans, tá bom? Então, isomeria bem simplesinha aí. Na isomeria óptica, nós temos o quê? Nós temos que considerar que a molécula tenha um carbono chamado de assimétrico, né? Ou carbono quiral. Sempre que essa molécula tiver esse carbono assimétrico, ele é representado por um C com um asterisco, né? Eu vou ter isomeria óptica nessa estrutura. E o que seria um carbono quiral? É um carbono que tenha 4 substituintes diferentes. Vejam esse aqui, ó. Ele tem um hidrogênio, um metil, uma hidroxila e uma carboxila. Então, sempre que acontecer isso com um carbono, ele tem 4 ligantes diferentes, então eu tenho isomeria óptica. Quando um composto tem isomeria óptica, né, quando ele consegue desviar a luz, você sempre vai ter esse efeito aqui, ó. Vai ser como se essa molécula estivesse sendo a sua imagem especular num espelho. Então você olha, ó, a carboxila, ó, ela é a imagem aqui, esse também, mas se você pegar essa estrutura e colocar em cima dessa, ela não é superponível, né? Ela não encaixa uma em cima da outra, mas elas são imagens. É como se fossem as nossas mãos. Se você colocar uma mão na frente da outra, elas vão ser imagem, mas se você tentar colocar uma em cima da outra, não encaixa, não tem os dedos correspondentes, né? Então, os isômeros ópticos eles se diferenciam da seguinte maneira. Eles podem desviar a luz para a direita, então eu chamo eles de destrógeros, e eu identifico com um D ou com um mais. E eles podem desviar a luz para a esquerda, é onde eu chamo de levógeros. Aí eu identifico com um L ou menos. Tá? Então aqui, ó, como eu falei, a gente não vai conseguir encaixar uma molécula na outra, mas eu consigo colocar elas como se fosse um espelho. Tá? Ó, no caso aqui do ácido lático destrógeno, né, se eu tiver o ácido lático e ele for o destrógeno, eu vou escrever aqui ácido D-lático ou mais lático. Então quer dizer que esse ácido lático aqui, esse isômero do ácido lático, desvia a luz para a direita. E se for um isômero levógeno, então eu vou identificá-lo como ácido L-lático ou ácido menos lático, tá? Então é o isômero levógeno. Vamos observar aqui, ó. Esse exemplo que eu mostrei para vocês é o ácido lático, tá? Então notem que eles têm propriedades físicas iguais. Então, ó, ponto de fusão, densidade,
e rotação específica, né? Eles têm propriedades iguais. Só que bem aqui na rotação específica, vocês vão ver que eles vão desviar para lados opostos. A rotação específica é o desvio da luz quando ela incide nesse composto. Então, quando a luz incide nele, ele vai desviar com o mesmo ângulo, mas para lados opostos, né? O destrógeno desvia para a direita e o levógeno desvia para a esquerda, tá? Quando eu tenho uma mistura equimolar, né, que é a proporção 50% de cada um, desses dois isômeros, certo? Eu vou dizer que eu tenho uma mistura racêmica. Então, a mistura racêmica, ela é a mistura equimolar, né, de dois isômeros ópticos. E essa mistura, ela não desvia a luz, né? Ela não consegue desviar a luz, porque o desvio que um faria, o outro vai anular, né? Então, a luz ela vai desviar mais 2,6 graus devido à metade da mistura e menos 2,6 graus devido à outra metade da mistura. Então, vai acabar que você não vai ter desvio da luz, certo? Aí foi a nossa parte de isomeria, né? Um resumozinho. E na parte de polímeros, né? Os polímeros eles começaram a ser produzidos no fim do século XIX e tiveram grande desenvolvimento no século XX, sendo atualmente muito utilizados na fórmula de plásticos, de fibras para tecidos, né? De borrachas sintéticas. Então, os polímeros eles são estão muito presentes no nosso dia a dia, certo? Os polímeros, eles revolucionaram a nossa vida, certo? Tudo que existe hoje pode ser feito de plástico, praticamente, que é utilizado no dia a dia. Os polímeros, eles são compostos gigantescos, né? De 100 até 1000 unidades. E essas unidades dos polímeros, elas são chamadas de monômeros. Então, o polímero nada mais é do que um monômero se repetindo diversas vezes, certo? Olha um exemplo aqui, ó. Se eu tiver o etileno e ele formar um polímero, então você vai ter o polietileno. Então você vai ter essa estrutura do etileno se dividindo, se ligando, na verdade, N vezes. 2 até 100 mil, olha, vejam aqui o número de repetições desse monômero. Eu posso ter aí até 100 mil repetições desse monômero, tá? Devido ao seu tamanho avantajado, a molécula de um polímero é denominada macromolécula, certo? A reação que produz o polímero é chamada de polimerização, certo? Nessa reação, a molécula inicial, que é o monômero, vai sucessivamente se unindo a outras moléculas, né? Dando o dímero, que são 2 monômeros, o trímero, que são 3 monômeros, o tetrâmero, que são 4, e aí o polímero, né? Que aí são ligações entre esses monômeros de forma a perder de vista aí. Um caso mais simples, o caso mais simples de polímero é a soma de moléculas pequenas, todas iguais entre si. Simbolicamente, a gente pode associar um polímero a um elo de uma corrente. Então, cada elo é um monômero, sendo que a corrente seria o próprio polímero, certo? Olha aí essa reação novamente aí, ó, tá? E aí eu tenho 3 tipos de polímeros. Eu tenho os vinílicos, os acrílicos e os diênicos, tá? Isso em polímeros por adição. Vocês percebam que eu estou pegando uma mesma molécula e juntando ela várias vezes. Então eu estou adicionando essa molécula várias vezes a fim de se formar um polímero. Nos polímeros vinílicos, o monômero sempre vai apresentar esse grupo vinila, tá? Que é o etileno. Esse grupo vinila ou derivações dele. Então, você vai identificar esse grupo e mais algumas ramificações ao longo desse grupo. Então, olha aí, ó, eu tenho o polietileno, que é utilizado muito na fabricação de cadeiras de plástico, né? O polipropileno, que eu vou fazer cordas, né? Essas cordas plastificadas, elas são feitas com polipropileno. Observem que você tem o etileno mais um metil aqui, que é o propileno. Esse aqui é o etileno, né? Então eu posso chamar aqui também de metiletileno ou propileno, tá? Olha esse outro aí, ó. Se você tiver aqui um cloro ligado ao etileno, você vai ter o cloreto de vinila, que é utilizado na fabricação de canos, né? É o PVC. O poliestireno
O poliestireno são essas embalagens de isopor, certo? Vejam que você tem aqui um anel benzênico ligado ao etileno. Eles são utilizados na fabricação de compostos de isopor, né? Eu vou ter o acetato de polivinila, é onde você tem aqui um éster, né? Ó, observem aqui que isso aqui é um éster. E aí as gomas de mascar são fabricadas desse polímero. O politetrafluoroetileno, quase não saiu, né? Que é o que a gente chama de Teflon, né? É o PTFE, certo? Também é um polímero. Eu tenho aqui agora, esses foram os polímeros o quê? Vinílicos, que foram derivados do vinil, né? Que é como ele é comumente chamado, ácido vinílico, certo? E os polímeros acrílicos, vejam aqui, ó, eu tenho o polimetacrilato de metila. Nesse você tem que relacionar com o ácido acrílico, tá? Que esse aqui é o mais simples dele, né? O que não tem tantas substituições, e dele que é feito o acrílico. O acrílico é utilizado em diversos tipos de construção. Vejam aqui, ó, essas placas de polimetacrilato, né, que é o acrílico, utilizados em projetos arquitetônicos, né, em substituição ao vidro, porque ele é mais barato. A poliacrilomitrila é utilizado aí nas fibras da lã sintética, né, para fazer meia, às vezes agasalhos, né? E os polímeros diênicos, que é a última classificação dos polímeros de adição. Nos polímeros diênicos, eu tenho estruturas em que eu tenho os dienos. Os dienos, eles são essas cadeias carbônicas com duas duplas alternadas. Tá? Vejam aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla, uma simples e uma dupla. Então, quando eu tenho essa base, onde eu posso migrar essa dupla ligação aqui para o meio, fazendo a ligação do monômero em cada estrutura, para dar o meu polímero, eu digo que eu tenho um polímero diênico, tá? Porque o monômero dele foi um dieno conjugado, certo? Então eu vou ter como exemplo aí, ó, o polibutadieno, que ele é o componente da borracha sintética, e eu vou ter o poliisopreno, que é o componente da borracha natural, que é obtida lá pelo látex das árvores, tá bom? Da seringueira, né? Eu posso ter também os polímeros de condensação, né? Os polímeros de condensação são obtidos pela reação de dois monômeros com a eliminação de uma substância. Observem que lá nos polímeros de adição eu não eliminei nada. Eu só liguei um monômero no outro, não teve eliminação de moléculas. No caso dos polímeros de condensação, você vai ter essa ligação, né, de dois monômeros eliminando uma molécula, que pode ser o quê? Água, HCl, a amina, né, que é o NH3. Eu posso ter outras eliminações. Então eu vou ter como exemplo aqui, ó, os poliésteres. Os poliésteres, eles caracterizam-se pela presença da função éster na cadeia e podem ser obtidos pela junção de monômeros com a função álcool e ácido carboxílico. Então você junta um álcool com um ácido eliminando água. Então aqui vai ser o poliéster, tá? Podem ser utilizados na produção de varas de pescar, de engrenagens, né? Aquelas engrenagens de plástico, né? Que são utilizadas em brinquedos, em motores de relógio, e principalmente na fabricação de fibras têxteis, tá certo? O nylon, que é utilizado na linha de pesca, né? Eu tenho nylon, eles resultam da condensação de diaminas com diácidos. Eles são usados na produção de engrenagens também, linhas de pescar e também de fibras têxteis. Eu tenho roupas que são fabricadas a partir do nylon, né? Alimentos como cebola, eu tenho aqueles sacos de cebola, né, grandes, eles são feitos de nylon também. A poliaramida, que é um polímero extremamente resistente e importante, tá? É dele que é feito a colete à prova de bala, capacete que é utilizado no exército, roupa contra incêndio, os esquis, né, esportivos para conceder aí, para conferir uma resistência muito grande. Eu tenho também o poliuretano, que é utilizado na fabricação de espuma para colchão, travesseiro, tá? Isolamento térmico e acústico, certo? E eles são obtidos a partir da reação entre diisocianatos e o etileno glicol, tá? Eu tenho aí o silicone, que também é um tipo de polímero, né? São polímeros termoplásticos,
que eles aguentam temperaturas mais elevadas, pela reação do cloreto de metilsilício com água. Ele não tem cheiro, ele não tem gosto, tá? Ele não tem cor, e ele é biocompatível, por isso que ele é utilizado em próteses, certo? A viscosidade dele, ele pode ser controlado pelo tamanho da cadeia. Então, dependendo do tamanho da cadeia do meu silicone, eu vou ter um silicone mais durinho, utilizado na fabricação de utensílios de cozinha, né, como espátulas, pincéis, esse tipo de coisa. Ou ele também pode ter tamanhos menores de cadeia, fazendo com que ele seja mais maleável. Aí ele vai ser utilizado em próteses para aplicação no corpo humano. Tá certo? Então aí a gente encerra a aula de hoje e até mais.